Então, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, dessa festa, sobre a qual eu falei rapidamente, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e ele se referia ao profeta Ezequiel, no capítulo 47, que falava de um derrame de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é maravilhoso. No último dia da festa, ele levanta e clama com a força dos seus pulmões e grita para todo mundo ouvir e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois quem crer em mim, como diz a Escritura de Ezequiel 47, que vocês conhecem muito bem, esse que crer em mim, fluirão dele rios de água viva. Eu sou o cumprimento da Escritura, Jesus está dizendo. Eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou o cumprimento das águas vivas, da profecia das águas vivas. E o que dizia Ezequiel 47? Se você quiser abrir, se achar que tem essa necessidade, abra. Ezequiel 47 traz uma narrativa linda, simbolicamente falando, dizendo que chegaria uma hora em que derramar-se-iam do altar do templo essas águas vivas. Está dito aqui o seguinte: depois disto, Ezequiel diz, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita do templo, da banda sul do altar. E aí se diz que essas águas saíam e entravam pelo ribeiro do Cedron, iam crescendo. E ele compara isso à imagem de um homem que teve as águas no calcanhar, depois nos joelhos, depois na cintura, depois ela cresceu tanto, que ele teve que passar a nado por tais águas e que encheram toda aquela região desértica e que desceram pelo vale que está entre Jerusalém e Jericó. É uma baixada bem significativa, de 800 metros, provavelmente, de descida íngreme. E é um val, é um cânion, que ele diz que foi ficando cheio dessas águas, e por onde elas passavam, tudo revivia, nascia. A vida brotava no deserto por onde quer que essas águas entrassem, até que elas entraram no Mar Morto, que é morto, por isso é Mar Morto. Não tem vida nenhuma lá, por causa da quantidade de sal, mais de 30%. Agora já está em torno de 36% de sal. A vida é impossível lá. Então se diz que essas águas do altar entraram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, ele diz. Ele diz ficarão porque ele projetava para o futuro. Ezequiel, a gente está falando de algo
550, 600 anos antes de Jesus. Aí ele diz que toda criatura haveria de brotar em enxames, se multiplicar, tudo viveria, aquele rio produziria essa abundância de peixes, de vegetais, aonde quer que ele passasse, tudo se tornava saudável. Tudo viverá por onde quer que passem as águas vivas desse rio. Aí ele vai descrevendo, diz que chegou em En-Gedi, em Glaim, e lugares todos que eu conheço ali no Mar Morto, que são absolutamente desérticos, e diz que eles ficariam tomados por espécies de peixes raros, e o Mar Morto se transformaria numa coisa extraordinária, uma multidão excessiva de vida, e os charcos, e os pântanos, todas essas coisas se tornariam saudáveis, charcos e pântanos. As ribanceiras, os abismos, em todos os lugares, toda sorte de árvore frutífera abundaria, apareceria e também surgiriam novos frutos. Isso tudo é a profecia de Ezequiel, 560, 600 anos, 700 anos, não tanto, 600 anos, 500 e poucos anos antes de Jesus. Ezequiel falou isso como profecia e agora Jesus retoma Ezequiel. Ele retoma, ele vai, ele pega Ezequiel 47 para si e diz: isso aqui é sobre mim. Quem tem sede, quem estiver vivendo nesses desertos, conforme descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 47, aquele cuja vida tiver nessa descrição da Escritura de Ezequiel 47, a sua analogia, a sua metáfora, a sua mais perfeita e trágica ilustração, você, habitante do deserto, da agonia, da sequidão, você sem perspectiva, você sem futuro, você sem vida no horizonte, você sem semente para abrir, você do charco, você do Pantanal, você do Mar Morto, aonde nada cresce, aonde nada aparece, aonde tudo é estéril. Você que habita o mundo da esterilidade, da falta de vida e de esperança pela ausência de vida e de significado, Jesus diz: se você é esse, se você se identifica com a linguagem dessa metáfora da Escritura em Ezequiel, você que está com sede, porque quem quer que viva existencial, psíquica e espiritualmente num ambiente desse, tem sede. Você que está com sede, venha a mim e beba, pois quem crê em mim, conforme diz a Escritura, que diz e profetiza que águas e águas e águas vivas haveriam de rolar do altar, da base oriental do altar, e se derramar e operar esse milagre de transformar tudo em vida, de reverdecer o deserto e de curar o Mar Morto e os chavascais e os pantanais e as barrancas secas, enfim, qualquer um vivendo assim e que esteja ouvindo essa palavra, e se estiver com sede, como eu sei que milhares e milhares me ouvem e ouvirão, com sede,
E Jesus disse: eu sou o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 47. Eu sou o templo. Eu sou o altar. Eu sou a água viva. E aí tem um detalhe adicional e interessante para ilustrar ainda mais o irromper de Jesus naquela ocasião, no último dia da festa dos tabernáculos, dizendo isso que você acabou de ouvir. Que detalhe é esse? É que o sacerdote, nesse último dia da festa, o sacerdote escolhido, pegava um cântaro de ouro e descia do templo, do altar do templo, descia, é tudo uma descida, o templo está no alto, no Monte Moriá, ele vai descendo cada vez mais até chegar ao poço de Siloé, que não está tão próximo assim, especialmente por causa da descida. Quando a gente vai, é tudo fácil. A gente nota como o tanque, ou o poço de Siloé, antigamente, o tanque de Siloé, está baixo, está naquela região dos vales baixos, em volta de Jerusalém, como ele está lá nas proximidades do Vale da Fonte de Guion. E o sacerdote descia e pegava água fresca, água viva, água que brotava e que era alimentada por essa fonte de esguichos, que alimentava o tanque de Siloé, captada ali na fonte de Guion, corria pelo canal de Ezequias e se derramava no tanque de Siloé, e é ali que ele pega essa água viva e fresca, e uma multidão do povo descia com ele, depois subia com ele, chegavam lá em cima, ele pegava e derramava esse cântaro diante da multidão em festa, celebrando a esperança antiga, uma profecia mais velha do que o Brasil tem de idade. Enquanto o sacerdote derramava com solenidade a água no altar do templo para simbolizar e para invocar o dia do cumprimento dessa profecia, ele termina, guarda o cântaro, se afasta, o altar fica molhado, a água escorre um pouco mais para além, no mármore do templo, quando Jesus vê que a solenidade teve seu fim, então ele se ergue sobre a água, na direção do altar, e grita com voz forte: se alguém tem sede, aqui e agora, não precisa esperar a profecia de Ezequiel se cumprir, porque eu sou o cumprimento da profecia, eu sou aquilo, como diz a Escritura, eu sou aquele, eu sou essa manifestação, esse templo não vai ser erigido para fora, esse é um templo que cresce para dentro. Conforme em Ezequiel 40 se descreve, um templo que não é construível para o lado de fora. É um templo, você entra numa porta pequenininha e ele vai crescendo para dentro. É um templo de arquitetura quântica. Ele não é newtoniano, não cresce para fora, ele cresce para dentro. Essa é a imagem que vem sendo construída até chegar a esse momento. Construído em Ezequiel 40, se desenvolve até aqui, ao capítulo 47, quando as águas se derramam do altar do templo e Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Sede, todo mundo sabe o que ele está falando. Todo mundo sabe que ele não está falando de sede, de pegar uma garrafa de água.
e de beber todinha, porque que sede que eu tinha. Ele não está falando disso. Isso não tem nada a ver com a companhia de águas, não tem nada a ver com a SEDAI no Rio, não tem nada a ver com a Companhia Paulista de Águas, não tem nada a ver com o líquido. Não tem nada a ver com o líquido. Tem a ver com o que o líquido representa, simboliza. Como ele não só mata a sede, mas ele fertiliza onde ele passa. Brotam as vidas, as sementes mortas se abrem, os cânions vazios se reverdecem, o mar morto é transformado num mar saudável de proliferação de vida, e os pantanais e os charcos e os lugares inóspitos e estéreis e desérticos, onde isso passa, a vida brota. É isso que ele está dizendo, eu sou assim. E aquele que beber da minha água, que também não é água líquida, essa água é essa que eu sirvo todo dia aqui. Todo dia eu venho para cá e eu sou uma fonte dessa água que não se esgotará em mim jamais, eternamente. Eu venho para cá consciente de que eu sou um chafariz dessa água da vida. Venho para cá sabendo que eu me tornei um chafariz porque eu bebi da água da vida, do chafariz eterno que é Cristo. E sei que do meu interior fluem essas águas vivas que não cessaram jamais. Nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram. Eu não tenho tempo para lhe dizer, mas nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram, como num dia horroroso de agonia e de incoerência, no ano de 98, no meio de grande sofrimento de consciência, eu recebi um telefonema de uma mãe desesperada, com uma filha morrendo no hospital, e ela disse, pelo amor de Deus, ora por ela, para Jesus curá-la. E eu, naquela crise de consciência, de pecado horrível, olhei para os céus e disse, Jesus, não sou eu, és tu a fonte, és tu. E eu te imploro que tu estendas as mãos e que tu cures essa menina nesse hospital, lá num outro estado distante, no Nordeste. E enquanto eu orava aqui, a mãe do outro lado se assombrou porque ela viu aquela luz enchendo o quarto. Eu disse amém, desliguei, e ela viu aquele ser de luz entrar, colocar a mão sobre a cabeça da filha dela e desaparecer. E a menina sentou na cama. Ele é a fonte. Passa por quem crê, e aí faz de quem crê, como eu aqui, uma fonte também. Eu sou um chafariz secundário, decorrente, mas a água é a mesma fonte. E ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, conforme Ezequiel 47, você vai se transformar num ser vivificado e vivificante, porque do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. E Jesus fez isso. E todo mundo naquele templo, naquele átrio, naquela assembleia, onde quer que a voz dele fosse ouvida, o eco dela fosse entendido, porque ele gritava para ser ouvido pelo máximo possível de pessoas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a água fresca derramada pelo sacerdote no altar, com aquele cântaro de ouro, ainda estava escorrendo. E ele diz isso, é aqui, o cântaro de ouro é só um simbolismo.
a profecia de Ezequiel se cumpriu hoje, se cumpriu agora. Como diz a Escritura, ela está cumprida em mim. A Escritura que tinhais acabou de se cumprir em mim. Eu sou a finalização dessa esperança, eu sou a encarnação disso aí. Agora, você que está aqui, olhe para mim, porque eu sei que tem muita gente com sede. É porque a gente sede essa sede toda, que a gente se entrega para quem não vale a pena, que a menina dorme com uma quantidade enorme de garotos sem significado, que o homem sente obrigação de botar esse pinto dele de onde ele o retira mais vazio e angustiado ainda. É por causa dessa sede que a gente se droga, que se usa todo tipo de droga, até daquelas que a gente sabe que vão nos matar em pouco tempo, como o crack, que viciam desde o primeiro uso e que se agravam com poucos usos e que nos matam em pouco tempo, se o nosso uso for contínuo e cotidiano. É por causa dessa sede que a gente fica viciado em opioides e analgésicos variados, sem que se tenha dor nenhuma no corpo. É uma dor na alma que não é curada com opioides, mas dá aquela sensação de dormência física, e dá aquele amortecimento psíquico, de modo que o indivíduo parece se aliviar por causa dessa sede. O nome disso é sede de significado, é sede de vida, é sede de amor, é sede de sentido. É por causa dessa sede que você opta por trabalhar para não pensar. É por essa sede que você tem esse estilo de vida que não pode parar. Não pode parar. Você sai do trabalho para happy hour, da happy hour para um jantar, de um jantar para uma festa, você volta de madrugada, você toma um remédio para dormir, para ter que acordar cedo para trabalhar, e os seus fins de semana têm que ser cheios de muita programação, porque você não consegue parar, porque até hoje você não resolveu o problema da sua sede existencial. Você não consegue nem parar para ler um livro quieto num canto, porque a sua agonia e a sua inquietação são tão grandes que você se levanta correndo para ter que fazer um programa que te agite. Que te agite. Você sabe do que eu estou falando. Ou você não consegue parar de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de abrir empresas, de fazer novos negócios, mergers and acquisitions. Tá aí você o tempo todo, para lá e para cá, viaja, atravessa oceanos, lendo material de negócio e de trabalho, que você não pode parar sozinho, só se for para dormir, e assim mesmo anestesiado, porque você não quer nem sonhar nas suas noites, porque você não quer ter nenhum sonho que provoque em você uma ansiedade, ou uma pergunta, ou uma questão. É por causa dessa sede que você também não gosta de ter amigos profundos, não gosta de diálogos que passem da epiderme, da superfície, que entrem no coração. É por causa dessa sede que você até me evita e prefere qualquer outra coisa, menos me ouvir. Porque você, conquanto tem a sede, você ainda não quis crer para ser saciado. Tem muita gente que carrega e leva a sede até o último momento. Eu conheço gente que até sabe aonde está a solução. Sabem aonde está a solução. Levam a sede até o último momento. Mas não vêm para terem a solução final